Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Flávio Catani. O Flávio é executivo e conselheiro consultivo. Flávio, super prazer te receber aqui na Prime. Obrigado por ter aceito o convite. Uma honra poder ouvir a história, o momento e também os planos de futuro do amigo. Seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, telespectadores. Acho que é muito bom trocar experiências, trocar ideias, trocar sobre carreira, né? Assisto os seus programas, parabéns, você está de parabéns aí com as pessoas que você traz aqui para dentro do programa. Obrigado, Flávio. Você falou em experiências, vamos falar das tuas experiências então na tua trajetória profissional. Você sempre trabalhou em grandes empresas, ocupando postos de grande responsabilidade. Para o nosso telespectador conhecer um pouco a tua jornada, a tua história, o que você pode compartilhar conosco? Você sabe que é uma pergunta muito interessante essa, né? Eu tive experiências em empresas grandes e muitas delas eu comecei do início, né? Então, assim, eu passei por empresas de bebidas no início da minha carreira, passei por Alaidomec, passei por Ambev, e após a Ambev eu fui convidado pela TIM para lançar a TIM em São Paulo. Então, antes do início da TIM começar em São Paulo, 6 meses antes, eu ajudei a estruturar a operação, eu era responsável pela área comercial, junto com mais 3 pessoas do comercial, e a gente estruturou uma operação. A gente saiu do zero e construímos a TIM ao longo de 8 anos, né, até se transformar a terceira maior operadora naquele momento e depois a segunda maior operadora de telefonia celular do Brasil. E o mesmo aconteceu na Apple, que logo após a TIM, eu fui para um desafio na Apple, onde todo mundo conhece, mas em 2007 a Apple era só computador no Brasil. Eu fui o 12º funcionário aqui e ao longo de 6 anos fizemos o lançamento do iPhone, fizemos o lançamento do iPad. Então são empresas grandes, mas que por sorte, né, e pelo destino, eu consegui pegar elas no início e estruturar desde o início essas operações, né? Da Apple passei por empresa grande como Philip Morris, num projeto América Latina, e eu realmente após a Philip Morris, no meio da pandemia, eu fui para a Luz. Então eu criei a Luz, eu fui um dos fundadores da Luz, uma empresa nacional, uma Energy Tech, onde eu estruturei também ela do zero, e aí é uma empresa hoje que ela está aí aguardando a abertura do Mercado Livre para poder aí explorar 100% do potencial que a gente criou à base dela, né? Então acho que são empresas multinacionais, são empresas grandes, mas é uma carreira que começa com a empresa do zero. Isso é muito legal. Acho que é uma experiência que poucos executivos tiveram essa oportunidade. E essa tua adaptabilidade em atuar em diversos segmentos, porque são viradas de chave, né, Flávio? Não. Eu passei por vários segmentos, né? Eu passei por segmentos de bebidas, bens de consumo, telecom, tecnologia, né? Passei por cigarro, empresas de cigarro, mas com um produto de tecnologia, distribuição e minha última passagem foi uma empresa de suplementos, né? E energia também. Então, assim, eu acho que existe uma correlação ao longo da minha história dentro de uma área comercial e marketing, mas acho que o mais importante de tudo foi a parte da governança, né? Então, a construção da governança, ela é unânime em todas as empresas nas quais a gente passa. Então, existe uma adaptação e um conhecimento de mercado. Eu sou muito curioso. Eu gosto de estudar bastante aonde eu passo, então eu vou a fundo para entender o que foi telecom naquele momento, a tecnologia, né? Então a gente entrou com uma nova tecnologia naquele momento da TIM. Antigamente era tecnologia CDMA e TDMA, e a gente veio com a GSM, que é o SIM Card, que é a tecnologia que a gente tem até hoje, né? Então assim, eu vou a fundo, conheço, me encanto pelo aquele momento da empresa e aí eu trago a minha experiência da área comercial, relacionamento, desenvolvimento de canais, desenvolvimento de negócios e eu consigo trazer aí para dentro das empresas. Não é necessariamente uma questão de escolha, mas qual desses segmentos mais te causou um gostinho diferente? Eu acho que tiveram vários momentos da carreira, né? A empresa que eu mais me apaixonei por trabalhar foi a Apple. A Apple é uma empresa única, uma empresa americana. Eu acho que ela traz aí
uma experiência para o consumidor, desde o aparelho, o ecossistema na qual ela cria, foi uma empresa que eu realmente me apaixonei e gostei muito, e eu gosto muito de tecnologia, né? Agora, a empresa que deixa o coração assim guardado é a Luz, porque é aquela empresa que você criou do zero, é um filho, né? Eu tinha uma folha em branco, então criei um projeto do zero, né? Construí todas as áreas dentro da empresa junto com os outros 3 cofundadores, com a parte de tecnologia, marketing, branding. Então é um filho que a gente cria, né? Então foi uma grande oportunidade, uma grande história. Agora, você tem um viés muito forte na área de vendas, comercial, relacionamento. O quanto que esse teu perfil ajudou você a construir essa história extraordinária que você vem construindo, Flávio? Eu acho que o perfil de empreendedor e o perfil, acho que, vamos dizer, um pouco visionário, né, de querer conhecer, aquela gana de conhecer novos negócios, acho que ajuda muito. E o perfil de comunicação e relacionamento. Eu sou uma pessoa de relacionamento. Então, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de trocar ideia, entender a sua história, conhecer as histórias. Acho que com isso eu aprendo. Então, eu gosto bastante disso. Isso ajuda, sim, é lógico, né? Abrir portas, abrir relacionamento, porque no final o relacionamento ajuda muito nos resultados, né? Então... Na verdade, na vida, tudo depende de relacionamento, né? Exato. Quando a gente entende isso, né? Porque nós temos uma cultura, né, Flávio? Uma cultura de networking, de conhecer gente, né? Porque tem tantos eventos acontecendo, a gente acha que a gente está construindo algo, conhecendo pessoas, e de longe, networking pode ser qualquer coisa, menos esses movimentos intencionais que culturalmente a gente vê acontecendo no Brasil. Networking é construção de relacionamento, né? Colaborativo, intencional. Como é que você trabalha e tem trabalhado a tua rede no sentido de não só conhecer pessoas, mas nutrir relacionamentos, Flávio? É o que você falou, acho que é uma palavra perfeita, é colaborativo. A colaboração de ambos os lados, né? Sem o interesse mútuo por algo que você precise. Acho que a colaboração entre um e o outro, né? Por legítimo e pura amizade, e ver o outro crescer, você cresce junto. Estar junto com o outro, você cresce junto, né? E a gente transforma vidas. É impressionante. Eu lembro que quando eu estava na mudança de carreira da Apple, estava indo para Philip Morris, eu estava naquele momento de questionamento, né? Poxa, Philip Morris, América Latina, empresa de cigarro, multinacional, né? Um dia eu parei num posto de gasolina e tinha um carro importado parado e saiu um garoto, um rapaz de dentro do carro, falou: Cattani, eu tô te procurando há 2 anos para a gente conversar. Olhei, era o Anselmo, que tinha trabalhado comigo, falou assim: eu só estou onde eu estou hoje por sua causa. Eu lembro que na Apple, quando você me contratou, a gente tinha algumas conversas e você me abriu os olhos para eu ser empreendedor, que realmente ele tinha um perfil de empreendedor. E eu falava para ele: poxa, o que você está fazendo aqui? Porque você não abre o seu negócio. E ele abriu lojas de informática, ele cresceu, tem 3 lojas de informática hoje, faz vendas de Apple, atendimento de Apple também e tudo mais. E então esse relacionamento, essa troca e colaboração, a gente transforma vidas. E naquele dia eu falei: poxa, a gente transforma, então acho que está indo para o caminho certo. Então vamos continuar. Acho que esse acho que é o mais importante. E de onde veio esse teu perfil de vendas, de relacionamento, papai, mamãe, família? Ou no meio do caminho você se descobriu? Como é que foi isso? Acho que desde pequeno eu sempre fui uma pessoa comunicativa, inquieta. Deu trabalho para os pais? Um pouquinho. Mas o trabalho na nossa época é diferente dessa geração muito, atual. Caiu né? muito? Você machucou muito quando era pequeno? Bastante. Mas você sabe que meu pai é médico, né? Ele se aposentou recentemente, minha mãe é advogada. Então são perfis diferentes, né? Meu irmão é engenheiro. Então, me recordo, quando pequeno, tem de tudo lá. Meu irmão no quarto montando lá os carrinhos, os aviões dele e tudo mais. Ele trabalha na empresa de aeronáutica. E aí, o Flávio inquieto, querendo jogar vôlei, querendo jogar futebol, esportista, mas faz parte, né? Então, acho que desde pequeno eu vim com esse perfil, né? Acho que se eu fizesse algo hoje que fosse mais técnico, né? Que você precisa ficar mais atrás de uma mesa, eu não conseguiria. E voltando no ponto que você falou, né, que
que o network transforma vidas, né? E eu acredito muito nisso. 13 anos que eu tenho feito isso como propósito de vida para mim, porque a gente tem acompanhado a transformação e da mentalidade das pessoas. Mas isso é um choque cultural, né, Flávio? Porque, eu não sei você, mas os meus pais sempre me incentivaram a ser o melhor em tudo, né? Trabalhar nas melhores empresas, fazer as melhores faculdades, ter os melhores cargos, para que quando a gente chegasse lá na frente, a gente teria um pé de meia e poder tranquilamente ter a nossa aposentadoria, né? Isso vai criando dentro da gente, consciente ou inconscientemente, um sentimento egoísta, né? Porque a gente precisa construir, porque lá na frente eu não posso passar necessidade. E o network vai na outra direção, né? O network fala, não, primeiro você ajuda, depois você é ajudado, né? Esse é o poder, eu acho, de transformar mentalidade de pessoas que talvez decidam abandonar um padrão antigo que já não funciona mais, de ter funcionado lá atrás, o mundo mudou. Acho que esse é o grande potencial que o network tem para quem está receptivo a isso, de poder ressignificar essa questão de que sim, você pode conquistar tudo aquilo que você merece conquistar, mas não precisa ser sozinho, não precisa ser com peso, você pode compartilhar o fardo, ajudar as pessoas e ser ajudado pelas pessoas. Você acha que esse é o X da questão quando você fala em network? Eu acho que a vida hoje, né, ela é uma vida muito corrida, né? Se a gente não se programar, né, para poder se comunicar com os outros e tudo mais, a gente vai trabalhar 10, 12 horas por dia e vai ficar no mundo do trabalho e vai acabar não conseguindo fazer isso. Eu duvido que você não faça isso, né? Mas aí acelerado, você tem que organizar a sua agenda, né, e abrir espaço na agenda para você poder fazer o relacionamento, e não só um relacionamento profissional, mas acho que é um relacionamento pessoal também, porque acaba se tornando amigos, né? Eu gosto de receber em casa, eu gosto de ter pessoas próximas, eu gosto de fazer um churrasco para os amigos, e não por uma questão de network, mas por uma questão de estar junto a pessoas e estar junto à família, né? Mas é o que você falou, se a gente não faz a troca, né? Acho que a gente... para mim, pelo menos, falta alguma coisa, né? Não tem nenhum significado. Então, o meu significado realmente é esse lado de trocar, aprender, trocar ideias e trocar experiências, né? Mas isso só com network. Porque em algum momento você vai precisar, né? Poxa, eu vou precisar contratar, ou alguém vai precisar contratar uma empresa de tecnologia, né? Você conhece algumas pessoas, nós conhecemos algumas pessoas, talvez um seja bom dentro de uma necessidade de um parceiro, outro de uma outra necessidade, e só conhecendo isso, só com network, só no relacionamento, que você consegue também poder ajudar um e indicar outro. Então, acho que isso faz parte do dia a dia, né? E quando que você percebeu essa tua característica forte de relacionamento, Flávio? Teve algum momento que falou, cara, isso é minha fortaleza, eu vou investir nisso porque isso vai fazer com que eu tenha uma carreira de sucesso? Você teve algum virada de chave ou aconteceu naturalmente? Não, acho que assim, a virada de chave para ter a consciência disso, acho que ela vem com o tempo e com a experiência, né? Acho que é muito difícil você falar para um jovem, né, de 15, 17 anos, 20 anos, ter uma consciência com relação a isso. Mas a hora que você começa a olhar o seu passado, né, lembrar no momento de escola, de faculdade, como você fazia inconscientemente os relacionamentos, você fala, opa, aqui existe um caminho. Então, assim, vamos fortalecer esse caminho. E aí isso vem com o tempo, então ele vem se construindo dentro de você. Não é algo que você fala, virei a chave, mas vem construindo ao longo, a hora que você já está mais maduro, após os 30, acho que você começa a investir mais e entender qual é o caminho de fazer, né? Eu não sou uma pessoa que tem um ego para falar, poxa, não me relaciono com esse tipo de gente, então eu me relaciono... Meu pai, e acho que isso vem de educação também, me ensinou a falar desde bom dia para todo mundo que você encontra, né? Se é a pessoa do elevador, não interessa se é rico, se é pobre, se qual cargo que seja, né? Todos são seres humanos, né? Então, e aí, essa educação veio, e aí se você acaba tendo a comunicação, você entende que todo mundo, você pode trocar com todos, né? Não é com um ou com o outro. Porque quando você falou do ego, tem pessoas que fazem o network simplesmente por uma questão profissional, porque precisa se aproximar de alguém por interesse. Ele vai ter uma vez e a troca depois, né? Porque a vida é uma troca. Isso vale para todos os tipos de relacionamento. Executivos com o teu perfil normalmente se sobressaem dentro das empresas, né? Uhum. Pelo jeito, pela maneira de se relacionar, pela maneira de falar, de se expressar.
Em algum momento você teve algum problema com isso? Algum par, algum... Você sabe que a minha esposa, né, a Roberta, ela fala uma frase muito interessante, né? Prego que se destaca toma martelada, né? Então, lógico que em muitas empresas, no momento que você se destaca, você acaba tendo algumas pessoas, né, em mundo corporativo que você tem que saber gerenciar e para não causar nenhum atrito, nenhum problema. Mas acho que isso faz parte do dia a dia na vida, entendeu? Tá bom, Flávio, eu vou pedir a licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Flávio Catani. O Flávio é executivo e conselheiro consultivo. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Flávio Catani. O Flávio é executivo e conselheiro consultivo. E aí, executivo e conselheiro consultivo. Quando que nasceu aí essa tua vontade, desejo, propósito de contribuir com empresas em cadeiras de conselho, Flávio? Surgiu há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás eu conheci uma pessoa que era conselheiro do IBGC e ele falou, Flávio, você tem muito perfil para ser conselheiro, você já pensou? E aí foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a estudar e falar, o que é um conselheiro? O que é um conselheiro consultivo? O que é um conselheiro administrativo? Qual é o papel dele nas empresas? O que eles fazem? E aí, depois de 2 anos lendo, estudando, conhecendo um pouco mais, eu comecei a me preparar para fazer uma certificação. Eu fiz 2 certificações de conselheiro agora no ano de 2025. E aí, pela primeira vez agora eu estou preparando, estruturando um conselho consultivo para uma empresa de ESG chamada Ecológica, fica no interior de São Paulo. Então eu estou estruturando junto com um colega para a gente montar o primeiro conselho consultivo, né? Então essa foi realmente uma virada de chave, não foi algo que foi construído, mas foi algo que alguém, numa troca, né, como a gente fala, eu estava falando aqui anteriormente, acabou acontecendo. Então é bastante interessante isso, é uma virada de mindset, né? Colocar tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, todas as experiências, agora poder auxiliar empresas para poder fazer isso. Não está, né, no dia a dia, na execução, né, batendo bumbo, fazendo acontecer, mas direcionando e ensinando como fazer, né? Mais do que uma certificação, hoje uma empresa que busca um conselheiro, ela está interessada muito mais em conhecer a história do executivo do que propriamente uma formação específica. Claro que a formação ela é importante porque te dá visões que até então como executivo você não tinha. Quando você olha para o mercado que hoje tem essa febre de conselho, né? Bom, forma aqui, vamos tirar IBGC e vamos tirar Dom Cabral, né? Mas sim, as demais, né? FGV também, mas tem aí um grande mercado aí que virou um mercado mesmo de vender curso que promete de que se fizer o curso você vai ter aí oportunidade de conselho. A gente sabe que isso é uma grande enganação, né? Até porque o que credencia você a ocupar uma cadeira de conselheiro é a tua história, né? Você pega a tua trajetória, a tua história, cara, sempre trabalhando em grandes empresas, né? Quer dizer, várias culturas, né? Sempre um grande desafio. É isso que as empresas que estão buscando um conselheiro estão buscando, experiência, né? É um cara que tem estratégia, que tem visão. Como é que você vê esse mercantilismo que virou essa questão de conselho, Flávio? Eu acho que não só de conselho, mas também no aprender, né? Então, acho que criou-se várias empresas de pessoas hoje que têm sucesso e criaram empresas de sucesso para ensinar empresários ou executivos a fazer, né? Mas a experiência vem ao longo da carreira. Acho que tem um mercado, sim, para conselheiros, tem os conselheiros de administração, tem um mercado para os conselheiros consultivos, sim. Acho que as empresas nacionais familiares de capital fechado precisam, né, se profissionalizar, precisam ajustar a parte da governança, mas isso é o que você falou, vem com o tempo, não é todo mundo que está apto a isso e não é a certificação. A certificação, o que eu senti, é que ela ajuda a te dar a teoria e a mudança no mindset. Achar uma cadeira de conselho é relacionamento. 80% hoje das cadeiras de conselho são através de relacionamento.
né? Você não vai colocar um conselheiro na sua empresa no qual você não conheça. Ou você contrata um headhunter e esse headhunter específico em estruturar cadeiras de conselho, ele vai trazer um executivo que seria um conselheiro independente e que também é interessante porque o headhunter está apto a trazer executivos para dentro de empresas de todos os níveis e ele também é apto para trazer um conselheiro, né? Mas essa febre, acho que de treinamento e de cursos online. Então, Black Friday, desconto. Black Friday de inteligência artificial, AI, não fecha o chat GPT, eu tenho 10 plataformas para você. Acho que assim, virou um negócio, né? E aí quem faz mais marketing quer trazer mais pessoas. E aí, agora, acima dos 50 anos, se você tiver, você tem o curso de inteligência artificial gratuito, né? Porque não está apto, e aí vai. Então, assim, virou a onda de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, entendeu? O Flávio já revelou que um dos hobbies dele é fazer churrasco com os amigos. O que mais o Flávio, CPF, gosta de fazer final de semana, os hobbies? O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores para conhecer essa outra versão do Flávio? E eu sempre fui esportista, né? Então eu joguei vôlei durante 12 anos, fui federado. Meu irmão tem 1,95 m, eu não cresci o suficiente para virar seleção, apesar de tinha um bom dom na questão de jogar, jogava muito bem vôlei. Mas com isso eu herdei 2 hernias de disco. Mas o que eu faço? Eu faço academia todos os dias, né? Fim de semana sim, fim de semana não, dependendo do fim de semana. Gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer novos lugares, então seja dentro do Brasil, fora do Brasil, interior de São Paulo. Eu gosto muito de cinema e filmes, né? Eu não sou uma pessoa que foca em uma única categoria. Eu gosto de principalmente filmes de histórias verdadeiras, né? Seja da Primeira, Segunda Guerra Mundial, histórias de esportistas. Eu gosto, mas eu assisto todos os tipos de filmes e seriados, né? Então, sou um curioso nessa parte de filmes. Então, fim de semana, se eu tiver a oportunidade de ir ao cinema, eu assisto um filme com a família. Eu sou uma pessoa bastante família também. E acelerado do jeito que você é, você consegue assistir um filme quietinho? Consigo. Aí, às vezes, aqueles filmes que você não precisa pensar são os melhores filmes, porque é comédia com meio de ação, alguma coisa, então você fica ali. É lógico que em algum momento você conversa, né? Não 100% focado, mas sim, não tem um problema não. A gente está finalizando mais um ano, mais um ciclo na nossa vida, né? E a vida é feita de ciclos, né? De momentos que nem sempre estão da maneira com que a gente gostaria, mas são momentos que fazem parte da nossa história. Como é que está sendo 2025 para mim? Ou como é que você está fechando o 2025? Eu comecei o ano, né, com o objetivo, né, de mudar, né, e fechar alguns ciclos na minha vida, né? Um dos ciclos foi a parte do conselho, né? Então é um objetivo que eu estou conseguindo concluir, né? Um outro ciclo que é do meu interesse, da minha vida pessoal, é ter realmente a disciplina na questão dos exercícios, né? De poder terminar um ano saudável, né, com a parte de alimentação, com a parte de exercícios. Então, assim, tem sido um ano bom, mas é um ano corrido, né, para você fazer todas as mudanças, né? E para 2026, quem sabe aí novidades e fazer algo diferente da minha vida profissional. Tem algo hoje, Flávio, que te irrita, que te incomoda? Você é um cara para cima, um cara alegre, com energia. Tem alguma coisa que quando acontece te dá aí uma murchada, ou você é sempre assim e é a vida que segue? Não, acho que é muito difícil de me tirar do sério. As pessoas que me conhecem, né, eu sempre sou uma pessoa muito alto astral, uma pessoa de bem com a vida, eu sou uma pessoa feliz, né, e assim é mais fácil de passar das dificuldades. Né? Então, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades de saúde, todo mundo tem problema, mas a questão é como você passa por esses problemas, né? Então, assim, já tive problemas de saúde com familiares, problemas sérios, já tive problemas financeiros, e como você passa por esse problema e o próximo passo que é o mais importante. Então eu tenho isso na minha vida, eu tenho isso dentro de mim desde pequeno. Então. Muito bem, Flavião. Super prazer ter um amigo aqui. Parabéns pela tua
história, pela tua trajetória. Você continue aí inspirando pessoas, desafiando pessoas. Tenho certeza de que muitas pessoas já foram tocadas, impactadas pela tua maneira de viver a vida, da maneira de você realizar as coisas da tua vida. Que 2026 seja mais um ano de sucesso na tua história. Obrigado você. De novo, parabéns. Obrigado, telespectador. E sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.